Escola Bíblica Dominical, fonte de aprendizado do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Londrina, Estado do Paraná. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramado sobre a sua vida, sobre a sua família, em todo o tempo. Que todo o teu espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos hoje iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, desta feita o quarto trimestre de 2025. Estaremos estudando nesse trimestre uma definição muito importante, um estudo muito importante sobre corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Mas nós poderíamos, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, lá está escrito que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em tudo o quê? Em tudo, nas três partes do ser humano. Que o ser humano é um ser tricotômico ou tripartido, composto de espírito, alma e corpo. Então, nós estaremos estudando esta lição muito importante hoje, que vai falar sobre o homem, corpo, alma e espírito. Mas, invertendo a ordem aí, diz assim, o homem, espírito, alma e corpo. Por quê? No texto áureo da nossa lição, nos diz aqui exatamente isso que eu estou dizendo. Texto áureo, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Tudo o quê? E todo o vosso espírito, ele explica, Paulo explica, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E a verdade prática nos diz que Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. E este nosso ser tem que ser plenamente completo, plenamente completo, composto de espírito, alma e corpo. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 1, 26 ao 28, depois capítulo 2, versículo 7, versículo 18 e versículo 21, e depois 22 e 23. Então, repetindo, Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, depois capítulo 2, versículo 7 e 18, e ainda o versículo 21 ao 23. Nós vamos dispensar então a leitura bíblica para nós ganharmos tempo e vamos direto então aí à nossa lição. Esta lição, ela tem três objetivos principais. Primeiro deles, levar os alunos a entenderem que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito, ou espírito e alma e corpo. Segundo objetivo, ensinar a diferença entre alma e espírito com base nos termos originais, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do homem, do ser humano. Terceiro, conscientizar sobre a importância da harmonia entre o corpo, alma e espírito, destacando como que os desequilíbrios em algumas dessas áreas podem afetar o todo, podem afetar os demais. Ok, meus irmãos, então, lendo aí este início, nós já vamos à introdução da nossa lição. Nesse trimestre, então, estaremos estudando um tema muito importante. Versaremos aí sobre corpo, alma e espírito, conforme dissemos, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós sabemos que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, a imago Dei. Esta expressão imago Dei é um termo derivado do latim que significa imagem de Deus e refere-se ao conceito teológico presente no judaísmo e no cristianismo, de que os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Esta, então, é a definição da imago Dei. Mas por causa do pecado e a desobediência praticado pelos nossos pais edênicos, que ferem a imagem e o caráter de Deus, eles, por causa disso, foram expulsos do Jardim do Éden.
Deus nunca se surpreende com nada, nunca se surpreendeu e nem se surpreende com nada, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Na sua onisciência, Deus já tinha conhecimento da falha humana, e por causa do livre-arbítrio concedido pelo próprio Deus, o homem poderia decidir obedecer a Deus ou não. Deus deu a ele este direito de obedecer a Deus ou não. Infelizmente, ao invés de obedecer a Deus, ele escolheu desobedecer ao Criador, daí então a fatídica expulsão do paraíso. Começaremos na primeira lição desse trimestre estudando o ser humano de forma integral a respeito do corpo, da alma e do espírito, ou seja, temos o propósito de aprofundar a compreensão bíblica da natureza humana e sua relação com Deus na vida prática, no nosso dia a dia. Como introdução do tema, iniciaremos então essa lição que abordará o ser humano, criado por Deus de forma íntegra, mas também de forma tripartida ou tricotômica. Também veremos a distinção e a interação entre as três dimensões, destacando que fomos formados para a glorificação do nome do Senhor. Então devemos entender isso, que nós fomos formados para glorificar a Deus. Se os nossos atos, as nossas ações, o nosso modus vivendi, a nossa forma de viver não glorificar a Deus, não faz sentido a nossa estada aqui. Então nós fomos criados para a glória de Deus. Que os nossos atos, por mais simples que seja para a glória do nome do Senhor. Ao lermos Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, nós veremos que Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial, sobretudo fazendo do homem a coroa da sua criação. O Senhor fez isso de maneira sublime, distinta e singular em relação a todos os demais seres viventes. Então, vocês podem notar que os demais seres viventes foram criados pelo poder da palavra. Haja sol, haja céu, haja mares, haja porção seca, mas haja peixes, haja aves, haja florestas. Deus mandou e tudo aconteceu. Deus fez através da sua palavra. É o verbo divino, o Deus Filho que já estava lá com Deus e através dele foram formadas todas as coisas. Mas o ser humano foi diferente. Ao lermos Gênesis 1, 27 e 28, nós veremos então que Deus fez o homem, o ser humano, de forma diferente. Observe que muito além da expressão produz a terra, a partir da qual foram criados os animais domésticos, os animais silvestres, nós vemos isso em Gênesis 1 e 24, o homem é resultado de uma ação divina, manufaturada, pessoal e plural. Por que manufaturada? Foi feito com as próprias mãos. Deus pegou do pó da terra, fez o homem. Se ele não tivesse soprado nas narinas do homem, o homem seria como qualquer outra criação. Mas porque Deus soprou nas suas narinas, ali foi incutido uma vida eterna. O homem vive, ele foi criado para viver eternamente. Embora o pecado corrompeu esta vida, foi interrompida, atrapalhou os planos de Deus, mas Deus não se surpreende com nada, Deus já tinha o plano redentor. Aí o verbo se fez carne e habitou entre nós, conforme ele profetizou, o Senhor mesmo falou lá em Gênesis 3 e 15, que ele colocaria inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher, e para que isto fosse resolvido. Mas da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então esse um é o verbo divino, é o próprio Deus Filho que se encarnou e viveu para pagar as nossas transgressões. Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós vemos essa expressão no plural, façamos. Ali já estava o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra e pelo sopro de Deus em suas narinas. Então temos aí o divino com o terrestre,
o divinal com o terrenal. Deus usando a matéria física, que é a terra, para fazer o homem. Mas não parou por aí, ele soprou nas suas narinas. E o sopro de Deus é a ruá, é a vida, é o espírito do homem. Então existe o espírito do homem, escrito com letras minúsculas, e o espírito de Deus, que é escrito com letra maiúscula. Então, o sopro divino é o Espírito Divino, o Espírito Santo de Deus que foi soprado nas narinas do homem, e aí vida para o homem. O Espírito do homem é a vida. E aí depois, com a vida incutida através da ruá, do sopro, aí o homem se torna alma vivente. É isso que diz no capítulo 2, versículo 7 do livro de Gênesis. Gênesis 2 e 7 diz que Deus soprou nas narinas do homem e com esse sopro aí o homem se torna alma vivente. Então, assim sendo, nesse trimestre estudaremos esta solene, maravilhosa e sublime criação. Por que exclusiva? É uma pergunta. Porque nenhum outro ser criado foi feito à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus foi feito através dessa completude de espírito, que é o sopro de Deus, alma, que é a sede dos nossos sentimentos, e o corpo, que foi feito pelas mãos de Deus. Então, espírito, alma e corpo. O espírito, por ter sido soprado por Deus, né, nas narinas do homem, é a forma com que o homem, através do espírito do homem, o espírito humano, se comunica com Deus através do Espírito de Deus. Né? Então, ele foi feito imagem e semelhança. Por que semelhança? Porque Deus nos criou semelhante à forma que ele se apresentou no Antigo Testamento e a forma em que Jesus viria ao mundo. Então, Deus, como um ser trino, um ser triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, ele formou o homem também um ser tricotômico, composto de espírito, alma e corpo. Então, aí nós continuamos. Veremos também a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo, sob a ótica cristã. Falaremos também a respeito da queda e da redenção do ser humano, formados na esperança de nosso completo, iminente e eterno retorno ao Criador. Essa redenção nos dá a possibilidade de nós retornarmos à forma plena, à forma perfeita, como nós fomos formados pelo sopro de Deus. Por causa do pecado e o consequente desvio da conduta moral e da conduta divina que estava, da conduta moral e divina que estava no homem, ele foi lançado fora do Éden. Por causa disso, ele foi lançado fora do jardim. Mas a boa notícia que nós temos é que o plano redentor fez com que o divino se tornasse homem. Gênesis 3:15, conforme citei, da semente da mulher nasceria um, e realmente nasceu. 4.000 anos se passaram e Jesus nasce da Virgem Maria, vive entre os homens, deu exemplo, viveu entre nós, se entregou por nós, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, nós temos esta vitória. E João capítulo 3, versículo 16, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos aí essa boa notícia. O plano redentor fez com que o divino se tornasse o homem. Aí cumpre-se o que João escreveu lá no capítulo 1, quando ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, pelo Verbo divino, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz da vida, e nós vemos aí a continuação deste texto, mas vamos pular lá para o versículo 14, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso tudo para que a Imago Dei, para que a imagem de Deus fosse restaurada através da reconciliação do homem com Deus, para que pudéssemos
ter o direito de ser novamente inseridos no conceito divino através do novo nascimento. Então, quando nós somos alcançados pelo Senhor, porque Jesus disse, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, nós temos esta promessa de um dia ir morar no céu, porque a nossa imagem foi restaurada através do sacrifício expiatório de Cristo. Então, aí nós temos a possibilidade, o homem tem a possibilidade de ser inserido novamente no conceito divino através do novo nascimento. Nasce de novo e aí ele é uma nova criatura. E Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 da sua segunda carta, que quem agora está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Bom, vamos agora então para a primeira parte, a tricotomia humana. O primeiro subponto, nós vamos falar sobre a doutrina e teologia. No campo da teologia sistemática, a doutrina do homem é conhecida como antropologia bíblica e estuda o homem desde a sua origem, constituição, existência, considerando aí o período anterior à queda, que é conhecido como pecado original e suas consequências. Então, o plano redentor e a eternidade. Então, esse período é conhecido, é anterior à queda, e é conhecido como pecado original e suas consequências, mas tem também o plano redentor e a eternidade. A antropologia bíblica relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem? De onde veio? Para onde vai? De tanta psicologização da fé, é intensa a busca de respostas para os problemas humanos em concepções não cristãs, né? Então, existe muito isso. Vivemos em um tempo de incertezas, de tanta psicologização da fé e intensa busca de respostas para os problemas humanos em concepções não cristãs, e para isso, um piedoso e profundo estudo das Escrituras se faz necessário cada vez mais urgente que nós possamos estar em conexão com a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, buscando a presença de Deus, para que a gente não seja engodado com falsas doutrinas. Esse estudo nos ajudará a desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar em nós uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. Olha o que escreve o que escreve o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, embora seja um tanto quanto difícil a separação entre alma e espírito, né, que são os seres imateriais do ser humano, são as partes imateriais do ser humano, o homem não pode dividir isso, mas a palavra de Deus pode. Ela é a espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, somente através do estudo da palavra de Deus é que nós podemos compreender isso e fazer esta separação. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito ele foi criado. Então vejamos o que diz a palavra de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra.
E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão dado por mantimento. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 29. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para o lavrar e o cuidar. Gênesis 2 e 15. Entre muitas outras, temos também uma referência de Paulo quando diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Tem outra tradução que fala diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o consentimento da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 6. O salmista Davi também faz uma excelente declaração a este respeito quando escreve um dos seus cânticos. Ele diz assim: quando eu vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas, os bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre a terra. Isso é o que nos diz o Salmo 8, versículos 3 ao 9. Observemos que Deus conferiu a Adão a responsabilidade de cuidado do jardim e ordenou que ele não comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao invés de impedi-lo fisicamente, Deus, em sua onipotência, lhe concedeu a chance de escolher. Deus é tão democrata que ele concedeu ao homem, a nós seres humanos, a chance, a oportunidade de escolhê-lo. Mas os nossos pais edênicos, infelizmente, resolveu escolher a desobediência, e com isso a impossibilidade, de escolher aquilo que é errado. Deus deu ao homem a possibilidade de escolher o certo, mas também a possibilidade de escolher o errado. Mas infelizmente o ser humano escolheu o errado. Foi isto que infelizmente aconteceu. Mas Deus continua a nos dar chances, e nós ainda costumamos, se não vigiarmos, nós costumamos a fazer as escolhas erradas, tal como acontece com Adão. Tais erros podem nos causar dor, mas ajuda-nos a aprender a fazer escolhas melhores no tempo chamado futuro. Há um provérbio que diz que nós temos duas formas de aprender. Aprender vendo os bons exemplos de outros, ou aprender dando com a cara na parede, apanhando por causa dos nossos erros. E foi isso que aconteceu. Deus é atemporal, ele é o Senhor do tempo, mas para nós que somos temporais e não conhecemos o futuro, viver com as consequências de nossas escolhas ensina-nos a pensar e escolher com mais cuidado. Depois que a gente quebra a cara, escolhe errado e percebe que errou, aí a gente vai aprender a escolher com mais cuidado. Vamos ao segundo subponto, a tríplice natureza. Biblicamente falando, o termo tricotomia é usado para tratar da tríplice natureza do ser humano. O nosso Deus é um ser triuno, é um Deus triuno eternamente subsistente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, que, embora distintas, são iguais em poder, em glória e em majestade. Seu Filho Jesus Cristo, plenamente homem e plenamente Deus, que quando conosco tabernaculou, quando ele viveu entre nós, também recebeu um corpo. Veja o que diz o Hebreus capítulo 10, versículo 5, pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então, ele teve um corpo. Aí,
ele teve também a alma. Veja o que o próprio Cristo declarou lá no jardim do Getsemane. Ele disse: a minha alma está cheia de tristeza, angustiada até a morte. Mateus capítulo 26, versículo 38. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Tem outra versão que diz: a minha alma está angustiada até a morte. E espírito, ele recebeu também um espírito. Então, já citamos aí que ele recebeu um corpo, recebeu uma alma e recebeu também um espírito. Veja que Jesus, lá na cruz do Calvário, ele clamou em alta voz dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, quando ele estava morrendo por mim e por você. Ele se entregou por mim e por você, depois de ter pago a nossa, com esse ato ele pagou as nossas transgressões, depois de ter vivido, praticado bem, ele se entregou para morrer por nós. Lucas 23, versículo 46. O Novo Testamento é muito claro nessa tricotomia. Aí ele nos diz, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que é o texto áureo da nossa lição, ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Tudo o quê? Espírito, alma e corpo. Aí ele continua: em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Velho Testamento também faz referência a isto. O profeta Zacarias faz menção a essa expressão lá no seu capítulo 12, versículo 21. Ele diz assim: fala o Senhor, o que estendeu o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então ele está falando aqui do espírito do homem que é formado dentro do homem. O salmista também faz alusão a esse termo, né? O salmista Davi, quando escreve o seu cântico número 42, versículo 11, ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Ele faz uma introspecção, uma pergunta para si próprio: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Davi faz referência ao corpo assim, se expressando: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Salmo 139, versículo 16. Quando o nosso corpo ainda não tinha sido entretecido, né, no ventre da nossa mãe, Deus já tinha os nossos nomes e os nossos dias apontados no seu livro. Podemos compreender que tanto o Velho quanto o Novo Testamento faz alusão à tricotomia humana. Vamos então para o nosso terceiro subponto: o físico e espiritual. O ser humano é considerado, é feito a coroa da criação. Veja que, embora existam muitos seres viventes, mas somente o homem foi manufaturado pelo Criador. Somente o homem foi feito pelas obras das suas mãos. E, além disso, ele recebeu o sopro divino, que lhe concedeu a condição de imagem e semelhança de Deus, a imago Dei, né? Foi uma obra completa e perfeita. Observe que pelo menos 3 aspectos diferentes da imagem de Deus na humanidade nós podemos aqui enumerar. Primeiro deles, Adão e Eva possuíam uma semelhança moral com Deus, porque foram criados originalmente em justiça e em santidade. Efésios capítulo 4, versículo 24 confirma isto. Segundo, eram semelhantes a Deus em inteligência, pois foram criados com o espírito, com mente, com emoções e o poder de escolha. Então, eles foram semelhantes a Deus em inteligência, porque eles tinham o poder de escolha, eles podiam escolher. Gênesis 2, 19 e 20. Adão podia escolher os animais, né? E dar a eles os nomes pelos quais eles chamariam esses animais. E Deus deu a ele esta condição: bom, você vai dar nome aos animais. E ele fez isso. Inclusive o nome de Eva foi ele que deu. Deus deu o poder para ele, a inteligência para ele escolher até o nome da Eva, né? Sua esposa. Na constituição física deles, também estava a imagem de Deus, a imago Dei, de uma forma que nenhum outro animal ou ser criado tinha a mesma condição e a mesma constituição e a mesma completude.
Em nenhum outro animal tinha a mesma constituição e a mesma completude. Deus deu aos seres humanos a mesma forma que ele aparece visivelmente no Antigo Testamento e a forma que assumiria o seu filho quando viesse à terra para a obra redentora. Veja o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 7, que Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Por isso que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Filipenses 2 e 7. Os anjos são seres espirituais, porém, sem corpo material. Davi compõe um salmo que conta essa história. No Salmo 33, versículo 6, Davi fala: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Então, o exército dos céus são os anjos. Os animais foram criados pelo poder da palavra de Deus e não possuem a parte imaterial que é o espírito. A alma deles é a sua vida e se restringe ao corpo. E essa alma se desfaz quando o corpo se desfaz com a morte e não tem ressurreição. Mas o ser humano não. Quando o nosso corpo tombar a campa fria, quando formos sepultados, o nosso espírito e alma volta para Deus, do qual fomos formados, e um dia, na primeira ressurreição, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os seus corpos vão se encontrar e a igreja do Senhor, ela vem e os seus corpos, aqueles que dormiram em Cristo, vão encontrar-se com o seu corpo, a sua alma e o espírito, porque quando se fala no ser humano, está falando na alma e no espírito. O corpo é simplesmente esse invólucro que transporta o espírito e a alma, mas quando se fala da pessoa, a essência da pessoa é o espírito e a alma, que é a vida eterna que foi formada por Deus. O termo hebraico para vida, citado em Gênesis 2:7, alusivo ao homem, é Chaim, no plural, e permite a expressão literal, fôlego das vidas. Essa expressão Chaim é uma expressão no plural, fôlego das vidas. Está falando aqui, significando em um único substantivo, que o texto sagrado está aludindo implicitamente à tricotomia. Portanto, espírito humano, alma humana e corpo humano, tornando-o plenamente completo e integral. O ser humano só é completo e integral se ele tiver essas três partes: espírito, alma e corpo. O corpo sem espírito e alma não é ser integral. A alma sem espírito e corpo não é integral. O espírito sem corpo e alma não é integral. Então, nós devemos entender esta colocação aí. Vamos então agora para a segunda parte, distinção entre alma e espírito. Primeiro subponto nos diz que a alma, a palavra alma, do hebraico nefesh e do grego psique, é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia, que possui vários significados. Aparece na Bíblia cerca de 755 vezes somente no Antigo Testamento. Então vamos ver o que é estas palavras polissêmicas. A polissemia é a propriedade de uma única palavra que pode apresentar vários sentidos. Por exemplo, mangueira pode ser uma mangueira de lavar calçado, mas pode ser um pé de manga. E mão pode ser um membro do nosso corpo, mas pode ser uma mão única, uma mão de trânsito, que é uma mão única ou mão dupla, né? É uma via de trânsito. É uma palavra de múltiplos sentidos, dependendo aí do contexto. Então, seu primeiro sentido é ser vivo. Gênesis 1 e 20. Animais de alma vivente. 1 e 24. E nesse caso significa vida. Podemos distinguir então a alma humana e a alma dos animais através do processo criativo. A alma do homem é procedente do sopro de Deus. Seu corpo foi feito pelas mãos de Deus, vivificado e espiritualizado através do sopro divino e se torna então alma vivente. Gênesis 2 e 7.
A alma humana constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. É isso que escreveu Daniel no capítulo 12, versículo 2. Mas aqui está falando de justos e santos, né? Então diz aqui, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, os santos, e outros para a vergonha eterna, os perdidos, os sem Deus. Depois da morte física, os ímpios vão para o tormento eterno, mas os justos vão para a vida eternal, para o descanso eterno. Mateus 25 e 46. É o caso do rico e Lázaro, que nós vemos em Lucas 16, 22. O Lázaro morreu e foi levado para o seio de Abraão, diz Lucas 16, 22. Mas o rico morreu e foi sepultado. E lá no Hades, ele via Lázaro no seio de Abraão, e ele ali sofrendo naquelas chamas, ele dizia, pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha aqui me refrescar, porque eu estou sofrendo nessas chamas. Então aí não vamos dar continuidade, porque você conhece a história bíblica, o que aconteceu. Mas nós sabemos, é somente para nós entendermos que o homem, ele vive, a sua vida, ela foi formada de forma eternal. Então, ele vai viver uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus. A diferença vai fazer é a forma que nós vivemos aqui antes de morrermos. Se nós vivemos com Deus, na nossa vida física, estávamos bem com Deus, lá depois da morte física, nós estaremos com Deus. Se nós vivemos sem Deus, lá na vida eterna, lá não vai ser sem Deus também. Então lá não será vida eterna, mas será morte eterna, separação eterna de Deus. Então, a alma é dotada de sentimento e vontade, que são atributos recebidos de Deus para o desenvolvimento de sua missão, principalmente em relação ao Criador e aos seus semelhantes. Então, a alma é dotada de sentimento e vontade, que são atributos recebidos de Deus para o desenvolvimento de sua missão, principalmente em relação ao Criador e aos seus semelhantes. Gênesis 1 e 28. Tudo isso pelo fato de o homem ser uma pessoa, ser um ser pessoal, criado à imagem e semelhança de Deus. O corpo vive quando o espírito entra, mas o corpo morre quando o espírito sai. O homem não pode ser tricotômico se estiver faltando uma dessas partes. Só tendo as três partes, ele é um ser tricotômico, composto de espírito, alma e corpo. Só será tripartido ou tricotômico se estiver as três partes juntas. O espírito é a conexão entre mim e Deus. A alma é a conexão entre mim e os meus semelhantes. E habito num corpo que é a morada do meu espírito e do Espírito de Deus que habita em mim. É através desse corpo que eu posso me locomover. Então, essa é uma definição muito clara. Só será tripartido ou tricotômico se estiver as três partes juntos. Então, eu vou recapitular. O Espírito é a conexão entre mim e o meu Deus, é o contato vertical. A alma é a conexão entre mim e os meus semelhantes, na horizontal. E o corpo, é a morada do meu espírito, juntamente com o Espírito de Deus que habita em mim. É através desse corpo que eu posso me locomover, posso tomar decisões, Resumindo, sou um espírito, possuo uma alma e moro dentro de um corpo, com o qual eu me torno uma alma vivente para glorificar a Deus. Por isso, sou um ser humano integral, criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1 e 26. Vamos ao segundo subponto. O espírito segundo o espírito, O segundo subponto. Segundo o saudoso pastor Antônio Gilberto, à luz das Escrituras, o Espírito é a fonte de vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez expressa por meio do corpo, utilizando-se dos seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões, as informações.
São esses três elementos que formam um único ser, uma única pessoa, que é espírito, alma e corpo. Então, esses três elementos formam um único ser, uma pessoa, que é definida como espírito, alma e corpo. O espírito provém de Deus, o espírito do homem provém de Deus. Ele é a vida eterna transmitida ao homem pelo sopro divino, a Ruá. Ele constitui sua principal dimensão. Infelizmente, essa vitalidade eterna, essa vida eternal, foi desfeita pelo efeito do pecado e só poderá ser reconstituída através do novo nascimento. A palavra espírito, junto com a alma, é inseparável dela, né? Então, a palavra espírito, junto com a alma, agora, sendo inseparável dela, compõe então a parte material do ser humano. E quem pode, a única forma de nós separarmos a alma e o espírito é através da palavra de Deus, que é uma espada cortante, uma espada de dois gumes. O espírito é o homem interior. Então, o espírito humano é o homem interior, que na linguagem paulina aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo, que é o homem exterior. Nós vemos isso em Gálatas 5:17, que a carne e o espírito se opõem um ao outro para impedir de fazermos aquilo que queremos ou de fazer aquilo que não queremos. É por meio do espírito que mantemos a nossa comunhão com Deus, mas às vezes a carne quer nos impedir de manter a comunhão com Deus, o Pai dos Espíritos, e lhes rendemos a adoração. Então, é por meio do Espírito que mantemos nossa comunhão com Deus, o Pai dos Espíritos, e lhe rendemos adoração. Isso está em Hebreus capítulo 12, versículo 19. Então, o ser humano tem dois pais. Ele tem o pai físico e o pai celestial, né? Então, a Bíblia fala sobre isso. E nós temos que ter esta convicção. Vamos à terceira e última parte. A interação das três dimensões: corpo, afetos e somatização. A alma, frequentemente traduzida como vida, pode ser brevemente definida como a parte imaterial do ser humano que resulta da junção do corpo e do espírito. Ela inclui a mente, as emoções e o livre-arbítrio. O espírito e a alma continuarão a viver mesmo quando a pessoa morrer fisicamente. Já o corpo é a parte material do ser humano, por meio do qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito, obedecendo e realizando as ordens e os comandos emitidos. Então, o corpo é a parte material do ser humano, por meio do qual comumente nós manifestamos os atributos da alma e do espírito, obedecendo e realizando as ordens e os comandos emitidos por ele. Então, nós temos que entender isto, que mesmo quando morrer, o espírito e a alma humana irá continuar a viver. Esta não morre. Seja, o que vai mudar é o destino. Um é para cima e outro é para baixo. Um é para o céu e outro é para o inferno. Então, tenhamos cuidado com as escolhas que fazemos para que tenhamos o nosso destino certo lá na eternidade ao lado do Senhor. A casa que o Senhor foi preparar. Uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamento usam como sinônimos de alma é coração. Então, coração é sinônimo de alma e a Bíblia usa estes termos. Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios 15:13. Então ele está falando que o coração alegre, quer dizer, a alma alegre, aformoseia o rosto, que é a carne. O coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios 15:13. O coração com saúde é a vida para a carne, que é o corpo. Provérbios 14:30. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Provérbios 17:22. Identificado como doenças psicossomáticas, a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e também do espírito, inclusive pecados não confessados. Salmo 31, versículo 9 e 10, Salmo 32, versículo 1 a 5. E como se
tem se multiplicado isso em nossos dias. Vamos ao segundo ponto, equilíbrio e saúde. Com o crescimento exponencial das doenças psicossomáticas, que acabamos de citar, tem havido também uma crescente busca por medicamentos antidepressivos como solução para todo tipo de problema emocional. Sabemos que isso é importante, todavia é necessário discernimento e cautela para esses tratamentos. O acompanhamento médico psicológico com profissionais cristãos habilitados e responsáveis, nesses casos, é necessário e importante, principalmente em situações clinicamente diagnosticadas. Mas quando o problema tem origem espiritual, com crises agudas produzidas por pecados não confessados, os medicamentos para nada servem. Não resolvem. Muitas vezes só aliviam os sintomas. Quando isso acontece, um terapeuta ou um conselheiro cristão competente muito o ajudará. O arrependimento e abandono do pecado são essenciais para uma verdadeira cura da alma. Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, a alma e o espírito também sofrem por problemas do corpo. Então, a língua, por exemplo, é um dos membros que mais produzem angústias ao ser humano. Provérbios 18, versículo 7 e o versículo 21, depois capítulo 21, versículo 23. Ela tem o nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro, é o que diz Tiago, capítulo 3, versículo 6. Um viver santo e equilibrado requer de nós uma vida constante, uma vida persistente em vigilância e oração, preservando o espírito, preservando a alma e preservando o corpo. Então, uma constante vigilância e vida de oração, preservando o espírito e a alma e o corpo de toda espécie de males, é necessário que assim pratiquemos o nosso viver diário de forma equilibrada. Efésios capítulo 4, versículo 32. Aliás, capítulo 4, versículo 25 ao 32. Temos que cuidar do nosso corpo porque ele é templo do Espírito Santo. Isso envolve cuidados físicos, cuidados emocionais e cuidados espirituais. Cuidados físicos, você deve fazer uma caminhada, ter cuidado com a sua alimentação, ir regularmente fazer um check-up médico, né? Cuidados emocionais, você tem que ter cuidado com a sua alma, não ficar enchendo a cabeça com coisa que não deve, né? E cuidados espirituais, ter uma vida de oração, de constante comunhão com Deus. Esses cuidados se fazem necessário no nosso dia a dia. O espírito humano pode ser brevemente definido como componente de vida imaterial do ser humano, que é a essência verdadeira da pessoa dada por Deus, inclusive incluindo as nossas capacidades espirituais, nossas capacidades mentais e a nossa consciência. É o aspecto pelo qual temos contato mais direto com o Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo diz, orai sem cessar. Ele diz isto lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Mas ele diz também em 1 Coríntios 14, 15, ele diz, orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então tenhamos cuidado, cuidemos do nosso corpo, cuidemos do nosso espírito, cuidemos da nossa alma, cuidemos do nosso ser de forma integral, adorando sempre ao Senhor, que a nossa vida seja uma vida de adoração constante ao nome do Senhor. Já estamos partindo para a finalização, a conclusão, nos diz assim, o corpo, a alma e o espírito estão interligados. O equilíbrio entre essas dimensões é essencial para uma vida cristã saudável e plena de Deus. Uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito, é fundamental para uma vida cristã equilibrada. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. Mesmo as almas mais piedosas não encontram a verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador. O salmista Davi, no seu cântico número 42, versículo 1, ele diz assim, assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Pois a alegria do Senhor é a nossa força, Neemias 8:10. Que Deus nos abençoe e guarde o nosso espírito, alma e corpo,
para que sejamos plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que pode acontecer a qualquer momento. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima aula. Lembre-se, Jesus está voltando. Um grande abraço, Deus te abençoe.